Somente quem puder se colocar de pé, é o costume nosso, depois da leitura do texto, você pode se assentar novamente, amém? 1 Tessalonicenses 3:1 em diante diz assim: pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Pois, quando estávamos ainda convosco de antemão, vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso, também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Pois, que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé? Ora, o próprio Deus e Pai nosso e nosso Senhor Jesus nos abra um caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco. Verso 13 e último. Para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os seus santos. Amém. Podem se assentar. Então, nesta epístola aqui aos Tessalonicenses, procurando eu uma mensagem para falar aos irmãos, eu observei que, a partir do versículo 1 do capítulo 3 que nós lemos, Paulo, ele se encontrava em Atenas, né? Atenas, ela era uma capital de um estado na Grécia, da Ática, e ali Paulo estava no centro cultural, filosófico, pagão, fazendo a obra do Senhor. E provavelmente, quando ele fala que mandou Timóteo, ele mandou sendo ainda difícil para ele. Mas o porquê que ele mandou Timóteo? Porque a igreja de Tessalônica precisava de alguém para fortalecê-la. Ou seja, o cuidado com as igrejas que o apóstolo Paulo tinha. Ou seja, irmãos, nós temos necessidades. Todo homem, toda mulher cristãos, eles têm necessidade de serem fortalecidos. Porque nós bem sabemos que, às vezes, a nossa fé, ela é abalada, né? A nossa fé, ela é provada. E, às vezes, pelas grandes perseguições que nós passamos, nós necessitamos também de fortalecimento, de sermos fortificados na nossa fé. Então, para isso, Paulo mandou Timóteo à igreja de Tessalônica, para que Timóteo exortasse aquela igreja acerca da fé que eles tinham, para que eles não perdessem a fé que eles tinham. A palavra exortação significa aconselhar, amém? Encorajar. Então, aqueles irmãos precisavam de ser encorajados na fé, eles precisavam de ser animados, como todos nós precisamos, porque o mundo nos aflige, o mundo
ele vem com tudo para cima da igreja. E nós precisamos de ser exortados, de ser animados, de ser consolados, de ser aconselhados e encorajados acerca da nossa fé. Porque, como eu tenho dito aqui nesse culto, algo que o diabo sempre tenta fazer é tirar a fé da igreja, a fé das pessoas. Mas quando as pessoas elas têm alguém usado por Deus, uma mulher ou um homem usados por Deus para fortalecê-los acerca da fé que eles têm, para encorajar, eles têm a fé deles renovada, avivadas, porque Deus não vai deixar a pessoa por muito tempo, seja uma pessoa, seja uma igreja, passar por provas sem que ele dê uma palavra de encorajamento, sem que ele dê uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de aconselhamento, porque Deus nos chamou também para a vitória. Deus nos chamou também para sermos abençoados. Deus não chamou apenas para nós sermos provados, mas para nós passarmos pelas provas com as palavras de vitória, com as palavras de avivamento, porque avivamento é você passar pela prova e também com coragem. Pela prova todos nós passamos, mas nós devemos saber da forma de como nós devemos passar pela prova, e aqui é uma delas. Nós temos que passar animados, nós temos que passar com coragem, porque Deus não chamou-nos para o diabo triunfar sobre nós. Com certeza ele vai nos perseguir, com certeza ele vai estar sempre armando algo para nós, mas Deus também, de outra forma, de forma contrária, sempre estará nos livrando, porque ninguém pode pegar Deus, ninguém pode pegar Deus de surpresa. Deus não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos sendo perseguidos, enquanto nós estamos sendo afligidos, o nosso Deus está trabalhando por nós. Talvez você está passando por um momento difícil, talvez você está passando por uma situação de adversidade, mas saiba que o seu Deus é o que peleja a sua peleja por você. Em primeiro lugar, nada vai acontecer sem que Deus permita, porque Ele é o nosso Senhor. E Paulo, sabendo disso, ele preocupou com aquela igreja, sabendo que os irmãos ali estavam preocupados, mas ele fala também que numa outra oportunidade ele já havia falado aos irmãos tessalonicenses acerca das perseguições e das aflições. Amém? No versículo 3 aqui, acompanhe comigo: para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados, pois, quando estávamos ainda convosco, de antemão vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós sabeis. Quer dizer, a igreja, para ser forte, ela tem que saber que ela foi chamada também e destinada para as tribulações. É lógico que a nossa vida não é feita só de tribulações, mas nós temos tribulações. Foi o que Jesus já havia falado lá atrás e o que aconteceu com os apóstolos. Então, uma igreja forte é uma igreja que, quando passa pelas angústias, aflições, tribulações, ela passa com o Senhor. Ela não nega o Senhor, ela não recua, ela não retrocede, porque ela sabe que o seu Deus é que, como eu disse, peleja por ela. Amém, amados? Então, nós, na nossa igreja aqui, nós temos nossos irmãos visitantes hoje, mas bem sabemos, e vocês também sabem, que eu sempre tenho falado sobre as aflições. Mas não é para você sair daqui sem esperança. Pelo contrário, é para que você saia daqui sabendo que o seu Deus está com você na luta. Amém? Quando você passa pelo vale, Deus está com você. Você está no baixo, Deus está com você. Você está no alto, Deus está com você. E Ele jamais vai te deixar ou te abandonar. Isso é promessa que está escrita na palavra do Senhor. Amém? Então, igreja, para ser forte, ela tem que entender que ela vai passar por aflições. Aflições. Quanto mais nós envolvemos com Deus, quanto mais nós achegamos-nos a Deus, mais aflições nós teremos. É uma realidade bíblica do Novo Testamento. O apóstolo Paulo principalmente falava e enfatizava essas tribulações que eles passavam. Ele já havia até falado à igreja de Tessalônica. Mas aí, como ele preocupou com a igreja,
igreja, ele mandou Timóteo, que era já uma pessoa que tinha habilidade, tinha um chamado para encorajar os irmãos. Então, irmãos, todo crente, todo cristão, não só a liderança, tem que ter revelação de Deus. Tem que entender que a igreja, ela foi tirada do mundo sistema, mas não do mundo físico. Ela está no mundo. Por que você passa tribulações? Por que você passa aflições? Porque você serve a Deus. E os seguidores do Senhor, eles passariam por isso. Mas Cristo disse também que quando nós fôssemos perseguidos, quando nós fôssemos caluniados, era para nós alegrarmos, porque grande é o nosso galardão nos céus, porque assim foram perseguidos os profetas antes de nós. Então saiba que há um galardão no céu, há promessas na terra, mas o maior galardão, o maior prêmio está no céu. Crente, quando ele passa pela prova, ele lembra que Jesus falou para se alegrar, porque se você está sofrendo aqui na terra por Cristo e com Cristo, com certeza a sua morada, o seu lugar já está lá naquela glória que nós sabemos que está reservada para nós. Lá não vai entrar qualquer pessoa. Pastor, então qual é a credencial? Quais são as qualidades? Uma das qualidades principais é passar pelo sofrimento, louvando no seu espírito a Deus. Às vezes você está chorando, às vezes você está com enfermidade, às vezes você vai até o médico e o médico te dá um diagnóstico, você está com um problema, outra hora alguém da família, mas quando você lembra que você serve ao Senhor, você vai passar por aquela prova, ainda que chorando, ainda que meio tribulado, mas com alegria no seu coração, promovida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos alegra, é aquele que nos fortalece, ele é aquele que mora dentro de nós para nos inspirar. Há momentos que você não sabe da onde você tira força para passar por uma situação, mas sabe por que você tira força? Sabe por que você tem essa força? Sabe qual é o seu segredo? O Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa que tem uma capacidade maior do que um exército de homens poderosos e armados, porque o Espírito de Deus é a pessoa de Deus morando dentro de nós. E quando nós temos o Espírito Santo, nós estamos capacitados para passar por qualquer provação, por qualquer dificuldade, porque Deus está dentro de nós. Ele não está, como eu tenho dito, às vezes ao nosso lado apenas, ele está dentro de nós. Essa é a nossa força, esse é o nosso poder, o Espírito Santo. Versículo 5, acompanhe comigo. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Aqui é um problema que Paulo fala, uma preocupação. Paulo estava receando, Paulo estava ali perturbado. É uma perturbação acompanhada de temor. Amém? Paulo sentiu isso, porque Paulo sabia muito bem que Satanás, ele por vezes adentra na igreja para poder abalar os irmãos, além daquilo que eles podem suportar. E cabe a quem é o líder da igreja ver isso e cuidar para que a igreja também não perca a fé. O fato de Satanás não nos vencer, caso nós estejamos firmes com o Senhor, não quer dizer que nós não temos que ter prudência para com ele. Nós temos que ter toda a prudência para com Satanás, porque Paulo fala aqui que ele receou que Satanás, deixa bem claro aqui, que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho houvesse tornado inútil. Quer dizer, vou dar um exemplo aqui, objetivo e claro. Às vezes a gente, conversando com pastores, irmãos de outras denominações, nós ouvimos pessoas falar: pastor, a igreja está para fechar, a igreja está toda atribulada. E pode, irmãos, todo um trabalho, como o apóstolo Paulo já havia trabalhado com os Tessalonicenses, se não houver vigilância, se tornar inútil. Amém? Algo que não presta, que não prestou em que sentido? Não trabalho, mas não teve ali um final esperado. Então quando
Paulo fala, para que não houvéssemos trabalhado inútil, é porque o diabo tenta inutilizar, o diabo tenta invalidar o que Deus fez na vida de cada irmão e do corpo de Cristo. A função dele é essa. Então Paulo, tendo esta visão, Paulo tendo este entendimento, esta revelação, ele manda Timóteo, para que Timóteo pudesse ali, como eu disse, aconselhar os irmãos a não serem tentados por Satanás, além daquilo que eles pudessem suportar, ou eles, melhor dizendo, ser tentados e serem tirados do foco do propósito. Está vendo como é que Deus usa o homem? Deus pode fazer algo, mas Deus usa o homem. Deus deu entendimento para Paulo e Paulo mandou a Timóteo. Então, através das pessoas, daqueles homens, daqueles missionários, a igreja ia ser livrada de Tessalônica, de Satanás. Amém? Então Deus pode usar um líder, pode usar um obreiro, seja quem for, para te tirar do caminho da perdição, da inutilidade. Amém, igreja? Porque Deus trabalha dessa forma. Deus tem seus homens, as suas mulheres que Ele usa para poder fortalecer a igreja. Amém? Porque um pregador, porque labuta no ensino e na pregação da palavra, como Paulo fala lá também na carta a Timóteo, são homens que têm uma responsabilidade muito grande. Eu estou aqui pregando e eu tenho que dar conta do que eu estou pregando. Então eu tenho que saber o que eu estou pregando diante de Deus e diante dos homens. Amém? Diante de vocês. Então isso é muito sério. Então a gente não pode pregar ilusão. A gente não pode pregar apenas alegria, pregar apenas prosperidade. Isso faz parte, porém, não são essas coisas que regem a nossa vida. O que é então, pastor, que tem que reger a nossa vida? Deus. Deus está comigo. Passe eu o que eu tiver de passar, eu sei que o meu Deus vive e está comigo. Amém. Essa convicção o crente não pode perder. Eu sei que o tentador vai me tentar, mas a minha fé Ele não vai tirar, porque o Senhor é que me deu a minha fé. Essa foi uma obra de Deus, e essa obra de Deus dentro do barro, dentro da minha vida, Satanás não vai tirar, porque ele tem poder, mas mais poder do que o caluniador, do que o tentador, tem o meu Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Então nunca pense que Satanás é um brinquedo, que Satanás é um ser que não tem poder contra você, porque ele tem, mas saiba que você deve temer a Deus. Se você temer a Deus, Satanás não vai tocar na sua vida. E como nós temos sempre falado, se ele tocar, porque Deus pode permitir isso acontecer, é porque Deus tem algo melhor para você, tem um plano elaborado para você. Mas regra, via de regra, é crente que vive o Evangelho, é crente que crê na palavra, que se esforça para andar fiel, o diabo não pode entrar na vida dele. Por quê? Porque ele está coberto pelo sangue de Jesus. Amém? Então, isso é um mundo espiritual. Nós devemos entender. Então nunca pense que você é um ser isolado das aflições. Ah, Deus me chamou, agora eu tenho lutas apenas pequenas, ou não tenho lutas, porque muitos dizem por aí, né? Até tem aquela expressão, aquele cumprimento na rua, né? Quando as pessoas dizem assim, é só vitória, irmão, só vitória. Mas nós bem sabemos que essa é uma forma, né, de se cumprimentar, e a intenção ali não é ruim. Todavia, a nossa vida não é só vitória, né? Tem também perseguição, tem dificuldade, tem aflição, mas nós somos vitoriosos. Amém? Nós somos vitoriosos. É lógico que a nossa vitória nesta terra, como Paulo, não é uma vitória que muitas pessoas de repente no mundo vão ver, vão aplaudir. É uma vitória que só crente pode ter no seu coração e entender. É aquela vitória de que quando você está passando pelas suas dificuldades, você sente Deus te abençoando. Você sente Deus te dando livramento. Você sente Deus falando com você. Você sente que a mão de Deus é com você.
E é isso que o crente tem que sentir, o poder de Deus na sua vida. Amém? O crente não pode se apartar do poder de Deus. O poder de Deus tem que morar dentro do crente, porque o Espírito Santo é um espírito de poder. Quando você tem vida com Deus, quando você se esforça, não estou dizendo aqui que você não peca, não vou entrar em contradição, mas estou dizendo assim, quando você se esforça no mais profundo da sua dignidade espiritual para ter vida com Deus, quando você fala, Deus te honra, quando você age, Deus te honra, Deus está com você, porque você teme a Deus, e quem teme a Deus, ele não vai fazer algo contrário à vontade de Deus. O temor de Deus não vai deixar um homem pecar e viver pecando ou continuar no pecado. O temor de Deus faz com que nós, quando pecamos, possamos pedir perdão ao Senhor para que Ele nos perdoe, porque nós sabemos que o pecado não pode reinar na nossa vida. Quem reina na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? E o Espírito Santo jamais vai te levar a pecar, jamais vai te levar a fazer algo errado. O Espírito Santo, ele vai te dar força para que quando você estiver diante de uma situação em que você estiver ali tendo a possibilidade de ser subornado, corrompido, você vai vencer aquilo ali de alguma forma, porque você vai lembrar, Senhor, eu sei que Tu estás comigo, eu sei que aparentemente só tem essa porta da corrupção para me passar, e eu sei que de alguma forma o diabo está por trás disso aí, mas eu não vou passar por ela, porque aparentemente no mundo físico só tem ela, mas no mundo espiritual Deus vai fazer com que outras portas sejam abertas para você passar, para que você não seja corrompido, para que o diabo não tenha legalidade de tocar, de entrar na sua vida. Crente prudente, ele tem que fechar a porta, ele tem que viver em oração, ele tem que viver em consagração. Não é fácil isso, estou falando isso aqui por isso mesmo. Não é fácil você viver em consagração, não é fácil você viver na unção. A unção, como eu disse aqui, não é aquela unção apenas para pular, gritar, cantar, bater palma, não. É unção para passar por aquilo que Deus determinou para você, dando glória a Deus, porque Ele é o Senhor, Ele merece receber a honra, a glória e o louvor, seja no vale, seja na tristeza, na perseguição, na aflição. Deus é com você, não deixe ninguém tirar isso da sua vida. Muitas pessoas se aproximam agora, você é crente, você está passando por isso, aí já vem logo aqueles que nós chamamos os filhos de Satanás. Mas você serve a Deus, está passando por isso, como nós estávamos falando aqui outro dia sobre Jó, mas é impossível o seu Deus deixar você passar por isso. Quantas vezes nós somos julgados, nós somos levados a crer de alguma forma que Deus se ausentou de nós? Jamais. Deus não se ausenta. Eu tenho falado aqui que quanto na vida do crente maior for a luta e a prova, maior será a vitória. Entenda isso. Olhe dessa forma. Se você não tiver essa visão espiritual, você não vai conseguir entender as coisas espirituais que se discernem espiritualmente. Amém? Verso 6, acompanhe comigo, é importante. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ouvir-nos, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Amém? Então, quando Paulo manda Timóteo, ele estava em Atenas. Quando Timóteo volta contando as novas, provavelmente Paulo estava em Corinto, numa outra cidade da Grécia. E Paulo ali, ele ficou feliz e alegre, porque Timóteo trouxe boas notícias da igreja de Tessalônica. Observe bem aqui, trazendo-nos, parte B do verso 6, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Quer dizer, aquela igreja, ela foi fortalecida, ela foi exortada na sua fé, Está vendo? Quando um irmão está passando por problemas, como é importante você, principalmente o líder, encostar e dar aquele apoio moral, espiritual, de amor,
mas você chega com aquela mansidão, porque o irmão está ferido. A igreja de Tessalônica estava meio que abalada, enfraquecida. Timóteo a fortaleceu no Senhor. Isso é importante a gente entender isso aí. Porque, irmãos, impressionantemente é a realidade. Para perder um membro da igreja é muito fácil. Para ganhar uma alma, levá-la às águas, a um discipulado verdadeiro, a seguir Jesus, é muito difícil. Amém, igreja? Então, para perder é fácil. E aqui Timóteo trouxe boas notícias, ou seja, a missão que Timóteo foi fazer foi acolhida, ela teve edificação, porque Deus está em toda missão em que as pessoas, quando olham uma pessoa, uma igreja, precisando de uma motivação, de uma animação, de um encorajamento, quando aquele irmão vai e não se acovarda, Deus vai com ele e edifica aquela obra, porque Deus trabalha assim. Amém? Então Deus não trabalha se ausentando, Deus trabalha se achegando. Amém? Não pode a gente olhar para as pessoas, principalmente irmãos, porque aqui era no contexto de igreja. Às vezes vê o irmão triste e não falar nada. Essa atitude que Paulo era apóstolo teve para com Timóteo e para com aquela igreja, enviando Timóteo àquela igreja, nós devemos ter isso serve de exemplo para nós. Quantos irmãos que às vezes estavam para sair da igreja, aí houve ali uma revelação de poder do Senhor, te deu paciência e sabedoria, e você resgatou aquele irmão. Oh glória! O irmão estava para sair, não saiu mais. O irmão estava passando situação difícil, não está mais nesse momento, porque foi consolado. Coisa boa você sentir isso no seu coração. Sentir que está fazendo o papel. A igreja, que preste atenção às boas notícias acerca da fé e do amor. Não é? Nós precisamos de fé e de amor. Né? Jesus falou que somente se nós amássemos, nós seríamos discípulos dele. E a fé é algo também nós não podemos, sem ela, agradar ao Senhor. Não é? Então, a igreja precisa de ter fé e amar e ter fé. Né? Não é um amor de palavras, como disse João, um amor de ato. Pastor, mas que ato é esse? Esse ato de se achegar, conversar, se aproximar. Não tem ninguém que é estranho, né? Somos seres humanos, somos pessoas, e é importante. Às vezes eu sinto assim, eu vou passar para a igreja algo pessoal, eu creio que cada um aqui provavelmente deve ter a sua experiência também. Quando eu me achego a um irmão, e eu converso com um irmão, e Deus me usa para edificar a vida daquele irmão, eu saio dali renovado. Eu saio dali com aquele sentimento de graduação, mas não é na academia terrena, é na academia espiritual. Amém? É no seminário que todos deveriam querer participar. É o crescimento espiritual. Você sente Deus te usar. Uma das coisas mais maravilhosas, irmãos, é você sentir que você pode ser útil a alguém que estava para ter toda a obra de Deus em sua vida sendo inutilizada, paralisada. Então nós devemos, preocupação que um líder deve ter, duas, eu tenho falado isso, né? Deus tem colocado isso no coração esses dias, ganhar almas e manter almas na igreja. É dois ministérios fundamentais, ganhar e manter. Nem todos nós vamos conseguir manter, porque infelizmente tem pessoas que às vezes não vigiam. O pastor não é Deus, né? E nem Deus vai fazer pela pessoa aquilo que ela tem que fazer. Então a pessoa tem que amadurecer. Todavia, no que depender da nossa dedicação, da nossa fé e do nosso amor, nós não devemos perder ninguém. Amém? Deitar a cabeça no travesseiro e dormir, sonhar um sonho bom, entendendo que fez a parte, né, de estar ali zelando, cuidando da igreja do Senhor. Não é verdade? Porque no versículo 1 aqui, ó, só para você ver, 3:1, pelo que não podendo mais suportar o cuidado por vós. Quer dizer, Paulo tinha cuidado com as igrejas, né? Paulo às vezes se arrebentava todo, mas por quê? Por amor, pelo zelo das igrejas do Senhor. Amém? Isso é importante a gente entender. Então, amor e fé. Depois da vírgula aí, dizendo, verso 6, que sempre nos tens, Timóteo falando, que a igreja de Tessalônica sempre tinha afetuosa lembrança.
dos obreiros de Paulo, dos outros companheiros de Paulo, anelando vê-los, assim como nós também a vós, a eles também, aos irmãos de Tessalônica, melhor dizer. Quer dizer, anelar um desejo ardente e intenso. A nossa igreja tem, debaixo do coração, uma expressão assim, igreja do coração ardente. Mas se o coração não arder no peito, aquilo é apenas uma placa. Amém? Então quer dizer, anelar, desejar, ter intenso amor e dedicação. Quer dizer, a igreja de Tessalônica anelava por ver o apóstolos e seus homens missionários. E eles também queriam ver a igreja de Tessalônica. Qual tem sido a nossa preferência? É um outro aspecto aqui que a gente precisa entender. Porque hoje, irmãos, por exemplo, a nossa igreja poderia ter mais pessoas aqui. Não tem porquê, não posso julgar, porque eu não sou Deus. Mas a gente percebe que por parte de alguns, às vezes, eles trocam um dia de culto, um dia de compromisso com o Senhor, por qualquer outro compromisso lá fora. Isso não edifica em nada, porque o nosso compromisso com o Senhor tem que ser em primeiro lugar. Se nós amamos a Deus em primeiro lugar, eu não posso ter aquela ideia de que hoje é culto, vou lá ver o pastor pregar, dar paz do Senhor para os irmãos. Que é isso, irmão? Isso é clube social. Isso aqui não é uma agremiação. Isso é a igreja do Senhor. Então aqui é um encontro nosso com Deus. E quando nós estamos vindo para a igreja para congregar, nós estamos numa reunião. E eu tenho falado que há coisas que acontecem apenas dentro da igreja, na comunhão com Deus e com os irmãos. Há revelações que Deus só vai dar no corpo de Cristo. Então o cristão só pode perder um culto se realmente for necessário. Se acontecer um dia ou outro, você vai, com certeza, o pastor, Deus também vai entender. Mas isso aí é exceção, não é regra. A gente tem que falar disso aqui. Então tem que ter desejo de estar na igreja. O coração tem que ser fervoroso. Não pode vir para o culto de qualquer forma. O coração tem que arder. Senhor, será que vai ter um visitante lá hoje? Será que alguém vai levantar as mãos para aceitar Jesus? Será que o Senhor vai curar? Eu sei que o Senhor vai fazer maravilhas lá hoje. Eu não sei como e na vida de quem, mas eu vou lá louvar o Senhor, porque eu sei que o Senhor hoje fará maravilhas no meio de nós. Maravilhas! Coisas poderosas! Hoje nós tivemos um estudo aqui na Escola Bíblica Dominical, pela manhã, falando sobre a personalidade do apóstolo João. Coisa maravilhosa, foi tão bom, foi tão assim argumentado, que teve que ficar metade dele para outra aula. Aspectos de João, desde a sua, do início da sua caminhada com o Senhor até ali, ele caminhando para o fim. Importância para nós crescermos e vermos como Deus trabalha na vida das pessoas. Amém? Versículo de número agora. Vamos ler aqui novamente o versículo 7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, Paulo ainda falando, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Quer dizer, Paulo ficou consolado. Paulo ficou bem depois que ele soube das novas da igreja, positivas, né? Algo que nos alegra é nós sabermos que, por exemplo, nós temos a igreja lá em Simonésia. Alguém chega e fala assim, pastor, aconteceu isso lá na igreja de Simonésia. Eu falei, aceitou Jesus, a irmã foi curada. Outro dia eu cheguei lá, compartilhar isso aqui com os irmãos. Cheguei lá, o obreiro falou comigo assim, pastor, eu tive um sonho com o Senhor. Eu falei, pode mandar, seja ele qual for, né? O Senhor manda mensagem do jeito que ele quer, e eu gosto que fala. Aí ele virou e falou assim, pastor, eu sonhei que eu estava na igreja, e o Senhor estava pregando lá na frente, e tinha uma bola, mais ou menos assim, ele dizendo, de fogo, e o Senhor pregando, e saindo o poder do Senhor, pessoas sendo curadas. Eu falei, então continua orando, para que quando eu for pregar, aconteça isso mesmo, porque eu creio que Deus mostra em sonho também. Amém? Eu creio que eu estou aqui na frente, não fazendo uma palestra, não contando uma história, eu estou falando da história do Senhor. E quando a gente está pregando a palavra, tem poder sendo derramado sobre a igreja. É cura, é revelação, é profecia, é Deus falando, é Deus erguendo, é Deus levantando, é Deus avivando, é Deus fortalecendo e fortificando a fé dos irmãos, porque nós não estamos contando uma história, nós não estamos aqui representando uma firma, nós estamos aqui representando ao Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, que nos abençoa. Então eu creio nisso que ele falou. Amém, irmãos?
Versículo 9 em diante, para nós não delongarmos muito. Pois que ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo, alegria, com que nós regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente, de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta da vossa fé. Quer dizer, Paulo, ele rogava, clamava a Deus sem parar, incessantemente, sem parar, sem que nada interrompesse, para estar rápido com a igreja, para completar o que faltava ainda acerca da fé dos irmãos. Verso 11. Ora, o próprio Deus e Pai nosso Senhor Jesus nos abra um caminho até vós. Quer dizer, olha só a vontade de Paulo, que Deus encurte, né, a distância, que Deus abra o caminho até vós. Versículo 12 e o 13 para encerrar. E o Senhor vos faça crescer e abundar, quer dizer, ter um excesso de amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco, para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, a vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém? Então olha só, um dos desejos aqui, que eles tivessem um excessivo amor de uns para com os outros. O amor aqui que está falando é o amor entre os irmãos. Nós não podemos amar de qualquer maneira. Tem que ser um amor, né? Um amor verdadeiro, um amor ágape, um amor genuíno. É verdade, irmãos? Então, isso estava, e o Senhor vos faça crescer e abundar em amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco. Quer dizer, eles tinham o mesmo amor, o mesmo desejo, né, de estarem juntos. Portanto, para confirmar os corações, de sorte que sejam sem falhas, irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Então, a igreja que ama, tem fé, que está fazendo a obra do Senhor, ela está preparada para subir no dia do arrebatamento. Amém? Mas isso tem que ser, irmãos, uma forma de vida. Isso não pode ser, como eu disse aqui, vou o dia que eu quero, o dia que eu venho entender. Não. A igreja é o nosso recinto, é o nosso arraial, é o lugar de nós estarmos ali reunidos, aonde Deus faz, como eu disse aqui, coisas maravilhosas. Não perca essa visão. Passa, se você não tem tido, se você vê a igreja apenas como uma igreja que não tem essa visão, que você não tem tido essa visão, melhor dizendo, ou você não tem tido essa revelação, passe nas suas orações e fala: Senhor, me dê esse queimar, esse fervor no meu coração. Eu quero fazer a obra de Deus assim, porque é assim que a igreja vai estar preparada para subir para a glória de Deus. Amém? Se coloque sobre os seus pés esta noite, você que veio aqui, que já louvou, já ouviu a mensagem, já contribuiu, já prestou seu culto a Deus. Isso é importante, né? Porque Deus, ele com certeza tem recebido os louvores, né? Deus tem recebido o seu culto racional, o seu culto espiritual que você tem prestado a Ele. Ele tem recebido e Ele tem assim se agradado. Não deixe com que nada venha tirar do seu coração o que eu disse aqui, para nós estarmos caminhando na fé, no amor, e que isso cresça a cada dia, para que nós estejamos sendo confirmados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos aqui já aceitaram. Como é que é seu nome? Geniane, você já aceitou Jesus? Porque nós fazemos o apelo aqui, com certeza, toda a mensagem para ser completa tem que ser feito o apelo, né? Então, quando eu conheço todos, eu não faço apelo, porque às vezes todos já aceitaram, mas como eu não conheço você, sua vida espiritual com Deus, te conheço de vista, a gente viu algumas vezes, você é de alguma igreja, já aceitou Jesus ou não, ou deseja fazê-lo nesta noite? Você queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nesta noite, sabendo que este é o melhor e único caminho, é a melhor decisão que você pode tomar. Todos aqui, eu creio que talvez
Alguns aqui devem ter nascido na igreja, no lar cristão, mas a grande maioria não. Eu, por exemplo, eu vim do mundo. E foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu passei a entender a vida depois que eu conheci Cristo. Ele me fez entender e tem me feito de lá para cá. Então você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite? Amém? Então você pode chegar aqui à frente, a igreja fecha os olhos. Amém? Eu vou ler para você o texto que nós embasamos para ganhar almas, que está em Romanos, para que você entenda que é uma doutrina não da igreja, mas bíblica. Romanos 10 diz assim, a partir do versículo de número 8, graças a Deus, através desse texto nós temos levado muitas pessoas a aceitar Jesus, embora nem todas tenham permanecido, mas glória a Deus. Diz assim, Romanos 10, 8 em diante. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, isto é uma oração que está com base na palavra. Quando você faz a confissão pública, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, com certeza Ele entra verdadeiramente na sua vida. Dali para frente, você firmando-se nessa profissão de fé, as coisas vão começar a mudar. Amém, gente? Então diga assim, pode dizer em voz audível, né? Senhor Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos para salvar a minha vida. Senhor, com o meu coração eu creio para a justiça, e com a minha boca eu faço confissão para a minha salvação, de que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Senhor, escreve agora o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Então, gente, você fez a confissão pública que as pessoas fazem, né? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Daqui para frente, todos nós temos lutas, você vai ter, mas agora é diferente. Quando a pessoa aceita Jesus, no mundo espiritual, o diabo já tem que sair fora. Chegou o Senhor, caso ele esteja operando ou não, porque o demônio é espírito, você não vê. Agora a sua vida tem um novo rei. Então procure honrá-lo, porque não são poucas pessoas que às vezes aceitam Jesus, e às vezes depois de um batismo, alguns batismos não continuam a caminhar. Eu creio que você vai batizar, vai continuar e vai dar um grande testemunho como uma grande mulher de Deus. E no que depender disso aí, para nós estarmos te ajudando, nós vamos te apoiar. Nós vamos ter um batismo agora no princípio do mês. E eu quero que você esteja. Amém? E Deus abençoe. Irmãos, olha só, nós temos falado muito sobre as pessoas estarem presentes no culto, porque as pessoas estão muito ausentes, não todas. Preste atenção, não estou aqui para poder expor alguém, nada disso, mas as pessoas que têm estado em falta com o Senhor, que não têm vindo aos cultos, têm dado uma brecha, e essa brecha ela é complicada. Só se fecha uma brecha combatendo ela. E se combate a não presença na igreja, estando presente na igreja. Amém? Então, nos dias de compromisso com o Senhor, se você talvez não pode estar fazendo parte de toda a programação da igreja, porque segunda-feira tem culto no lar, né? Quarta-feira tem um culto na congregação, mas é difícil, os irmãos, eu sei disso, né? Sexta-feira tem oração no monte, sábado tem o culto de jovens, mas se você não pode vir em toda a programação, que às vezes não dá para todo mundo, venha pelo menos nas terças, quintas e aos domingos. Amém? Nesses dias não há compromissos. Com certeza, quando você marca, Deus se esquece, porque você está, vamos dizer assim, quebrando um compromisso que você tem com Ele. Então não faça isso. Amém? Faça assim com as mãos de forma de concha. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu abençoo cada irmão com teu amor, com a graça do Filho, com a doce, suave consolação do Divino Espírito Santo, que tem nos consolado de toda tristeza, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas do Deus mais uma vez. Não vá embora sem dar a paz do Senhor, que vamos esperar para nós terminarmos o culto naquilo que pregamos, na comunhão entre os irmãos, nossos irmãos do Batista aí, que vocês possam saudá-los, amém? E amanhã tem culto no lar, sair da porta da igreja às 19 horas da noite, se você puder, não fale.